Assistência de enfermagem no transoperatória, nossa aula número 3 de enfermagem cirúrgica 2. Quando a gente fala no transoperatório, é aquele período que compreende desde o momento que o paciente entra na sala operatória, ou seja, aquele momento que ele sai do pré-operatório imediato. Então, lembra lá? Pré-operatório imediato, as 24 horas que antecedem o horário marcado para o início da cirurgia, até a sua saída para SRPA, Sala de Recuperação Pós-Anestésica, ou para a sua unidade de origem. Qual que é a diferença? Quando o paciente é submetido a algum tipo de anestesia, como raquianestesia, anestesia geral, bloqueio de nervo femoral, plexo braquial, ele tem obrigatoriamente que passar pela sala de recuperação. Quando o paciente é submetido a uma cirurgia que foi utilizada anestesia local, ele pode sair da sala operatória e ir direto para a sua unidade de origem. Então, quando o paciente admite, quando o funcionário, o circulante de sala, admite o paciente na sala operatória, né? Primeira coisa, ele vai aplicar a meta número 1, né? Meta internacional número 1, que vai ser conferir o nome do paciente no prontuário, na pulseira, identificação. Então, a meta número 1, que nós estudamos lá na primeira aula de enfermagem cirúrgica, ela vai ser aplicada em vários momentos dentro do bloco cirúrgico, principalmente quando o circulante está admitindo o paciente. Ele vai certificar também no prontuário com o paciente qual a cirurgia a que ele vai ser submetido. Isso visa o quê? Minimizar erros em relação à troca de paciente. Então, vocês devem se recordar, quando o paciente está consciente, você vai falar o primeiro nome, vai esperar ele se identificar e vai pedir, segurando na mão dele, olhando para a pulseirinha e para o prontuário, você vai pedir ao paciente que fale o nome dele completo. Você nunca deve falar o nome dele completo. Você pede ele para falar o nome completo, para que você confira na pulseira de identificação e confira também no prontuário, para que não ocorra erros. Outro cuidado é observar se todos os cuidados pré-operatórios imediatos relacionados ao procedimento foram devidamente realizados. Quais são esses cuidados? Os cuidados pré-operatórios imediatos. Verificar se o paciente faz uso de alguma medicação, principalmente se é alguma medicação como antiplaquetário, que é o AS, que pode propiciar um risco aumentado de hemorragia, se ele faz uso de anticoagulante, se ele tomou, se ele não tomou, se ele fez o jejum corretamente, porque a maioria das cirurgias é jejum de 8, 10, 12 horas, então ele tem que estar em jejum absoluto. Se teve alguma, se ele apresentou febre, alguma coisa nas últimas 24 horas. Então, o técnico de enfermagem circulante de sala ele tem que tentar cercar de todas as formas aqueles cuidados. Se o médico pediu algum outro cuidado, se ele fez o banho pré-operatório, principalmente se ele vem indicado. Quando ele vem do próprio hospital, está internado, tem que verificar se foi retirada as peças íntimas, se ele tem algum, acessório, piercing, brinco que não foi retirado, para que não ocorra queimaduras quando usa o eletrocautério. Então, tem que se olhar se ele está com todos os exames, se foi feito o jejum. Ajudar o anestesista na monitorização do paciente. Então, o circulante de sala vai posicionar o oxímetro de pulso, fixar os eletrodos, colocar o manguito de aferição da pressão arterial, auxiliar a equipe cirúrgica no posicionamento correto do paciente. Então, nós vamos ter uma aula que é só sobre os tipos de decúbito, quais são as regiões mais vulneráveis ao surgimento de lesão por pressão, porque tem cirurgia que dura 30 minutos, mas tem cirurgia que dura 4, 5, 6, 18 horas. Providenciar a colocação da placa do eletrocautério, que será a nossa próxima aula, e quando é necessário o uso dele. Então, nós vamos estar estudando eletrocautério na aula número 3. Manter paciente aquecido para evitar hipotermia, porque a hipotermia ela vai desencadear uma série de complicações. Nós vamos ter uma aula dentro da enfermagem cirúrgica 2 só para falar das complicações que acontecem devido à hipotermia, taquicardia, dor, etc.
Auxiliar o anestesista durante a indução anestésica. Quando nós falamos de anestesia geral, eu frisei bastante com vocês. Existem dois momentos, né, durante a anestesia geral que o circulante não deve se ausentar da sala. O primeiro é durante a indução anestésica, né, porque ele deve estar, né, totalmente disponível para o anestesista para auxiliá-lo, né, naquilo que for necessário e ao final, no momento da extubação. Outra coisa que é responsabilidade, identificar as peças anatômicas retiradas durante a cirurgia de acordo com a orientação médica. O circulante sala tem que ficar muito atento. Tudo quanto é peça anatômica, né? Foi retirado um fragmento do intestino, está lá em cima da mesa de instrumentais lá. O circulante, antes de sair da sala, às vezes é uma troca de plantão, ele tem que perguntar, né, para o instrumentador, para o próprio médico, tem alguma peça anatômica para ser encaminhada para anátomo patológico, porque muitas das vezes o paciente está ali, foi fazer uma retirada de um tumor e essa peça é fundamental para que seja fechado o diagnóstico. Então tem que ficar muito atento a esse detalhe. Às vezes termina a cirurgia, tem um fragmento de um tecido ali. Não pode simplesmente jogar fora, você tem que procurar o médico, e, né, para ele te informar se aquela fragmento de tecido é justamente para desprezar, se é para encaminhar para exame, tudo aquilo que ele falar, você tem que anotar de forma muito consistente. Ficar atento às alterações sinais vitais ou disparando durante a cirurgia. Mas isso aqui não é uma responsabilidade do anestesista, não. Todo mundo que está envolvido ali naquela cirurgia tem que estar olhando sinais vitais, porque às vezes o anestesista pode, por um descuido, um cansaço, dar um cochilo lá na hora. Isso é comum, o cara está ali dobrando 36 horas, então todo mundo tem que estar ali correndo o olho, né? Apesar de ser uma responsabilidade muito mais dele, mas quem está dentro da sala de cirurgia, se percebe alguma coisa, tem que comunicar o anestesista ali. Nunca deixar o paciente sozinho na sala operatória, por motivo nenhum, porque ali às vezes ele pode virar na mesa, pode ter uma queda, ou quando acaba a cirurgia, então ainda está meio sonolento, ele pode agitar, então nunca se deixa paciente sozinho. São os principais cuidados aí. Uma aula realmente muito curtinha. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Assistência de enfermagem ao uso do bisturi elétrico. Essa é a nossa aula número 3 da enfermagem cirúrgica 2. Esse equipamento, o bisturi elétrico, conhecido também como eletrocautério ou bisturi eletrônico, nós estudamos ele na primeira etapa de uma forma muito superficial, né? Colocando que ele é um equipamento obrigatório dentro da sala operatória. Agora nós vamos aprofundar um pouco mais no estudo, demonstrando o porquê que o técnico de enfermagem circulante sala precisa saber algumas coisas a mais em relação a este equipamento. Então, primeira coisa, bisturi elétrico e eletrocautério. Equipamento elétrico que é utilizado para complementar ou substituir o uso dos bisturis convencionais, que é aquele instrumental utilizado para realizar o corte. Então, tem o cabo de bisturi e tem a lâmina de bisturi durante os procedimentos cirúrgicos. O eletrocautério tem dois objetivos. Ele realiza o corte, por exemplo, lembra do primeiro tempo cirúrgico, que é a diérese? Então, eu posso realizar o corte utilizando o bisturi elétrico através da sua caneta. E ou coagulação dos tecidos de maneira hemostática, né? Então, ele evita ele evita hemorragias de forma rápida e segura. Quando eu uso o bisturi convencional, que é através da lâmina do bisturi, eu não consigo fazer essa segunda função, que é a função de coagulação dos tecidos. Então, por isso que é de suma importância, né? E a maioria dos cirurgiões, na maioria das cirurgias, é utilizado o bisturi elétrico. Ele tem tanto a função de corte quanto a função de coagulação. Então, isso aí, né, evita, ele faz o primeiro tempo, que é a diérese, e também ele executa o segundo tempo, que é a hemostasia, gerando essa coagulação dos tecidos. Então, aqui eu tenho uma imagenzinha de um bisturi elétrico, no caso aqui é dessa marca, mas eu tenho outros modelos de marca diferente.
Aqui vocês estão percebendo que eu tenho vários pontos de conexões aqui. E são nesses pontos aqui que eu vou conectar os acessórios. Nós vamos ver aqui os diversos acessórios. Eu tenho o pedal, né, do eletrocautério. Eu tenho a placa de eletrocautério, né? Eu tenho a caneta do eletrocautério, que é o que realiza o corte, a coagulação. Essa aqui é uma caneta bipolar, porque ela tem essas duas pontinhas. Eu tenho também a caneta monopolar. As canetas dos eletrocautérios, que são essas duas aqui que eu estou circulando com o mouse, setinha do mouse, aqui eu tenho a caneta monopolar, aqui eu tenho a caneta bipolar. Elas são consideradas artigos críticos de uso não único, ou seja, se é artigo crítico, tem que estar esterilizado. De uso não único significa que elas permitem reprocessamento. Então, aqui, voltando na imagem do bisturi, eu tenho aqui os locais onde eu vou conectar. Então, eu tenho um local para conectar a caneta bipolar, tá vendo aqui o desenhozinho? Eu tenho as duas pontinhas. Eu tenho um local para conectar a caneta monopolar. Tenho local para conectar o pedal. Tenho local para conectar o cabo que alimenta, que vai ser conectado na placa de eletrocautério, também conhecida como placa de dispersão. Tá vendo que dela aqui sai um cabozinho? Esse cabo aqui, ele vai ser conectado aqui. Aqui eu tenho alguns ajustes, né? Que é ajuste de corte, então amarelinho aqui, corte, coagulação. Então o corte, ele pode ser executado tanto no pedal, então o cirurgião ele pode apertar o pedal aqui, né? Pedal de corte, pedal de coagulação, como ele pode executar essa função de corte, né? Amarelinho, e coagulação nesses dois interruptorzinhos na caneta. A mesma coisa acontece na caneta monopolar. Existe uma tensão, uma voltagem que vai ser colocada aqui, que é colocada pelo circulante sala. Então, o circulante sala que não está paramentado, ele vai ou aumentar o corte ou diminuir o corte de acordo com a orientação verbal do cirurgião durante a cirurgia. Então, eu tenho a caneta monopolar. Então, como que funciona o eletrocautério? Vou fazer uma explicação rápida para que você entenda. Ele funciona através de uma corrente elétrica. Então, quando o médico vem, encosta a caneta, que é o eletrodo ativo, ela vai gerar uma corrente elétrica, vai provocar uma temperatura maior, né? E vai realizar o corte. Só que essa corrente elétrica, ela vem pela caneta, mas ela precisa retornar para o aparelho para ir para os cabos de energia elétrica da CEMIG, porque esse equipamento aqui, ele está conectado na tomada. Então, por isso, se ela é monopolar, igual nós vimos aqui, ela só tem um polo, então a corrente elétrica vem por esse polo, igual está mostrando aqui no desenho, e ela precisa de um caminho de saída, porque se não tiver a placa de eletrocautério, essa corrente não retorna e o que vai provocar o quê? Queimaduras no paciente. Mais para frente, nessa mesma aula, nós veremos que é por isso que o paciente, quando vai fazer cirurgia, não pode ter nenhum tipo de objeto metálico no corpo dele, uma aliança, um piercing, porque a corrente elétrica pode entender que esse objeto de metal é o caminho mais curto e tentar sair por ele e provocar a queimadura. Então, o cabo aqui, né, o paciente é afixado uma placa de eletrocautério justamente para fazer a dispersão dessa corrente. Então, ela é conhecida como placa de dispersão ou placa de eletrocautério. Então, no modo monopolar, existe a necessidade de fixar essa placa ao paciente. Já no modo bipolar, não há necessidade. Por quê? Porque a caneta ela tem dois polos. Então, por um polo chega a corrente elétrica e pelo outro polo a corrente elétrica vai embora. Por isso que dispensa o uso de caneta da placa de eletrocautério ou placa de dispersão quando eu uso o modo bipolar. Então, a diferençazinha básica deles aí
é que no modo monopolar eu preciso de uma placa de dispersão e no modo bipolar essa placa não é necessária. Quais são as vantagens do uso do bisturi, né? Eu tenho incisões rápidas e precisas, não precisa exercer pressão sobre os tecidos, igual é no caso do bisturi mecânico. O médico consegue ter um acesso e visualização de áreas mais difíceis, grande facilidade na remoção de tecidos hipertróficos ou tecidos atrofiados e grandes. Como eu tenho a função de coagulação, eu consigo controlar melhor a hemorragia e aí a hemostasia desse paciente ela fica mais fácil para o cirurgião ali, porque ele realiza o corte, mas através da coagulação ele já vai fazendo a hemostasia dele. Prevenção da infiltração de micro-organismos na linha de incisão. O que é a linha de incisão? Imagina aqui, ó, eu estou passando, o médico está passando uma caneta do bisturi ali para fazer o corte. Imagina que o mouse, né, seja esse cortezinho aqui. Pode até nesse outro lado aqui. Quando faz a antisepsia do paciente, o que se espera é que elimine, né, a flora transitória completamente, mas a permanente vai eliminar parte dela. Então, quando passa aqui, como ele produz calor e temperatura, essa caneta do eletrocautério pode eliminar alguns micro-organismos. Por isso que fala prevenção da infiltração de micro-organismos na linha de incisão. Corte e coagulação, que eu acabei de falar, de sangue simultaneamente se desejado. Tem um acesso fácil a determinados locais cirúrgicos, endocirurgias, laparoscopia. Então, mesmo cirurgias por vídeo, eu consigo usar a caneta de eletrocautério. E esse controle do sangramento, né, do paciente durante o corte, podendo realizar a coagulação, evita complicações hemodinâmicas, como grandes hemorragia, o que geraria um quadro de hipovolemia nesse paciente, consequentemente uma hipotensão. Talvez uma desvantagem seria que tem que ter um treinamento detalhado para os cirurgiões, mas nada que eles não conseguiriam aprender, e tem que ter uma tensão, porque como tem variação de intensidade de corrente elétrica, pode trazer problemas técnicos, causar lesões no paciente. Então, o médico tem que ficar atento e as orientações que ele repassa pelo circulante sala de aumentar a potência de corte e coagulação, o circulante ele tem que estar muito atento a isso aí para que não ocorra queimaduras no paciente. Como eu estou usando corrente elétrica, eu tenho que estar atento quando se utiliza gases inflamáveis. Então, tem risco aí de incêndio? Tem, mas todos os cuidados sendo tomados, esse risco ele é praticamente inexistente. Se eu estou usando uma potência muito alta, eu posso ter desprendimento de odor desagradável, eventualmente fumaça. Por isso, quando a gente entra dentro de um bloco cirúrgico, às vezes a gente sente aquele cheiro de carne queimada. E realmente é quando a potência do eletrocautério está muito alta e acaba queimando o paciente. E, né, um preço elevado em relação a um bisturi mecânico. Então, esse ponto que nós vamos ver agora é um ponto de suma importância. Cuidado com a colocação da placa. Por quê? Quem vai colocar a placa é o circulante sala. O cirurgião ali, ele chega, ele está querendo operar. Então, quem coloca a placa é o circulante. Então, ele vai colocar o mais próximo do campo operatório, do mesmo lado. O paciente já tem que estar na sua posição definitiva, ou seja, no decúbito definitivo. A área onde vai ser afixada a placa do eletrocautério tem que estar sem pelos e seca para não trazer impedimentos na condução dessa corrente. Fixar em região de ampla massa muscular. Então, não posso fixar placa de eletrocautério em locais que eu tenha proeminências ósseas, porque senão vai gerar queimaduras no paciente. Então, por exemplo, lugares de ampla massa muscular, vasto lateral da coxa, região anterior ou posterior da coxa, panturrilha. Então, nós vamos ter um desenho mais para frente mostrando os locais onde a placa poderá ser afixada. O contato da placa dispersiva deve ser homogêneo. O que significa isso? Na hora, a placa ela é autoadesiva, então vai tirar uma películazinha e ela vai aderir à pele do paciente. Então, quando o circulante de sala vai colocar essa placa, ele tem que ter certeza que a placa colou
de forma bem homogênea. O que significa isso? Não ficou nenhuma partezinha mal colada, justamente para que haja uma boa distribuição da corrente, não forme um arco elétrico ali entre a placa mal colada e a pele do paciente, gerando uma queimadura. Se a mesa tem parte metálica, ela deve ser forrada para que a pele do paciente não entre em contato, porque se a pele do paciente entra em contato com uma parte metálica, isso pode gerar queimaduras no paciente. Antes de afixar a placa de eletrocautério, o circulante de sala deve verificar a integridade da pele, para ver se não tem nenhuma ferida no local. Terminando a cirurgia, o circulante de sala vai retirar a placa e vai avaliar novamente depois da cirurgia. E é importante que o circulante de sala faça uma anotação do local onde foi afixada a placa, isso é obrigatório, mas que ele fale também, né? Retirado a placa de dispersão, verificado o local esse não apresenta nenhuma alteração da epiderme para ele se resguardar que não houve nenhum dano ao paciente. Então, os locais indicados: panturrilha direita ou esquerda, região escapular direita. Por que não pode ser a esquerda? Porque pela placa de dispersão passa-se corrente elétrica. Do lado esquerdo do nosso corpo fica o coração. Então, pode dar interferência e arritmias. Face anterior, face posterior e lateral da coxa direita ou esquerda, região glútea direita ou esquerda e face anterior e posterior do braço direito. Por que é braço direito? Pelo mesmo motivo que a região escapular direita, para que não haja interferências e arritmias cardíacas no paciente. Então, aqui nós temos uma imagenzinha dos locais aonde a placa pode ser afixada, né? Então, região anterior da perna esquerda, região anterior do braço direito, né? Região escapular direita, região anterior do braço direito, vasto lateral da coxa, região glútea direita e esquerda também, região posterior direita, esquerda e direita também, a panturrilha pode ser direita ou esquerda. Então, quando vai fixar a placa, essa placa tem que ficar bem afixada, bem coladinha, bem aderida à epiderme do paciente. Quais são os cuidados? Preparar o equipamento, ligar o equipamento na tomada para testar. Isso deve ser feito o quê? No checklist de sala. Você chegou, assumiu o plantão cedo, você vai lá, liga o eletrocautério na tomada, aperta o botãozinho de power ali para ver se ele está funcionando, seu equipamento, seu painel está acendendo. Aproximar o pedal do bisturi para perto do cirurgião. Se necessário, colocar um esparadrapo para fixar durante no chão, para que esse pedal, se o cirurgião sem querer esbarrar o pé, não vá para longe do paciente. Conectar o eletrodo externo do bisturi elétrico, Ligar o fio terra. O fio terra é aquele fio que vai conectar a placa do eletrocautério. Observar se está tendo interferência com outros aparelhos. Ajustar a intensidade de corte e coagulação conforme a orientação do cirurgião. Então, o cirurgião vai lá e fala assim, aumenta o corte, diminui o corte, aumenta a coagulação, e sempre o circulante de sala ele deve certificar com o cirurgião. É para passar o corte para 42, é para diminuir a coagulação, sempre fazer uma confirmação verbal para que não tenha nenhum erro. Ficar atento à incompatibilidade do eletrocautério com o uso de gás, anestésicos explosivos. Então, sempre o anestesista mesmo, ele já fica atento a isso, mas toda equipe é interessante, fique atento. E aqui as queimaduras relacionadas ao uso do eletrocautério, Então, posso ter queimaduras profundas aí. Então, todo cuidado é pouco, ficar atento às partes metálicas da mesa cirúrgica. Essa foi nossa aula 3. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.